Olá, gente, boa noite. Vamos começar mais uma live e a live de hoje é uma live muito especial que trata de um assunto muito importante, de um assunto muito delicado e por isso nós temos um convidado maravilhoso para falar conosco sobre esse assunto que dá pano para manga. Relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, com todos os tipos de pessoas, narcisistas, psicopatas. Nós vamos tocar em assuntos muito delicados, então eu indico que se você tem algum problema com isso, né, que se te remete a algum gatilho que você não veja, porque nós vamos tocar em pontos bem sérios, tá bom? E, gente, muito obrigada pela participação. Já estou agradecendo. Vou chamar daqui a pouco o nosso convidado. Deixa eu ver aqui se eu já consigo chamá-lo. Só um instantinho, que eu sou bem enrolada com isso. Vocês já sabem e já me conhecem, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do nosso assunto de hoje, que é um assunto que me... Oi, Felipe! Boa Opa! Boa noite! noite, querida Cláudia. O Boa áudio noite. tá bom para você? Tá? Ah, perfeito, perfeito. Perfeito. Tudo Eu estava ótimo. falando aqui com os nossos ouvintes, né? Ok. Posso até dizer com os nossos telespectadores, Não deixa de ser. É isso né? aí. Que nós vamos falar de um assunto muito delicado hoje, muito sério, Ok. né? Que envolve questões bastante delicadas. Eu estava até falando para Sim. eles que se alguém tem algum problema com isso, se desperta gatilhos, é melhor que não assista, Ok. né? Porque Ok. é um assunto muito delicado para todo mundo, né? Principalmente para Sim. quem já sofre algum tipo de agressão. Mas, ao mesmo tempo, é um assunto que vai elucidar muitas coisas, que vai trazer à É luz verdade. muitas coisas, né? Por isso que eu trouxe você, que é expert, eu tenho acompanhado seu trabalho no Instagram, eu tenho acompanhado você, e você está se especializando, pelo que eu estou percebendo, né? Em Isso. questões de relacionamentos, principalmente com narcisistas, com psicopatas. Ok. E, assim, eu achei muito interessante porque, eu já te falei, né, Felipe, mas eu vou repetir para quem não sabe, eu estou trabalhando num livro de poemas sobre esses assuntos, né? Ok. Então, eu estou pegando depoimentos de pessoas Uhum. e transformando esses depoimentos sem colocar nomes, mudando todos os nomes, entendeu? E Ok. transformando em poemas. Estou trabalhando nisso. E a nossa live de hoje é justamente sobre um poema que é baseado num fato de uma pessoa que me mandou um e-mail que eu Uhum. transformei em poema. Felipe, você quer falar alguma coisa? Dar boa noite para os nossos ouvintes? Ô, minha amiga, eu quero dar boa noite para todos os que estão nos ouvindo, seja agora ao vivo ou aqueles que nos assistirão aí posteriormente. Quero muito, Sim. desde já, agradecer uma segunda oportunidade que estamos tendo, né, de Ah, interagir eu que juntos agradeço, aqui, eu que te né? agradeço. Eu fico honrado, viu, querida? De Eu é que fato, fico. poxa, de fato, esse trabalho clínico, a partir da minha interação aqui nas redes sociais, ele foi espontaneamente sendo direcionado para essas questões de relacionamento e é o grosso das questões que eu recebo para estar respondendo no dia a dia. Então, isso representa aí a importância e a relevância que esse assunto tem na vida de muitas pessoas, né? E você sente, Felipe, que esse assunto tem sido uma crescente? Que Ah, há um sim. tempo atrás isso não existia tanto e agora, por conta dessa É. nossa sociedade violenta, não sei, tem crescido? Olha, Cláudia, eu vou ser honesto para você, porque essa é uma questão sensível que remete a gente para aquela questão meio filosófica de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Porque a É. gente fica sem saber. E eu suspeito, tá?
por tudo aquilo que eu visualizo e entro em contato, que isso não é um problema exclusivo da modernidade. Sim. Eu creio que a modernidade, no modo como ela aprimorou seus meios de comunicação, ela lançou luz sobre uma situação que por muito tempo aconteceu de maneira naturalizada. Ou seja, favorecida pela cultura e pela tradição, de modo que os envolvidos, principalmente as vítimas da agressão e da opressão, não vivenciavam aquilo com tanta crise e aflição, porque se sentiam pertencentes a um papel a ser cumprido, entendeu? Com a ampliação da cultura e o tema sendo mais debatido e pessoas sendo confrontadas, né, e recebendo reflexões dentro da sua própria situação, então começou a pipocar a inconsistências e incoerências em todas as direções, dando essa sensação de maior volume desse tipo de coisa. Mas, na verdade, salvaguardando os seus devidos graus e intensidades, eu creio que esse problema sempre permeou as relações humanas, principalmente as relações afetivas, de Adão e Eva para cá, minha amiga. Entendo, porque assim, o que acontece, né? Não é querer dizer que só a mulher sofre agressão, só a mulher tem esse problema. Mas a maioria, né, dos problemas que nós pegamos é com mulheres. E a sociedade, há um tempo atrás, era muito machista. Então, assim, né, a mulher, ela apanhava, ela se sentia, eu mereço, né? Porque ele é o meu marido, ele é que sustenta a casa, eu fiz algo errado, então eu estou sendo punida, né? E conforme as coisas foram mudando, a informação foi aumentando, depois da Lei Maria da Penha também, a coisa foi se tornando pública, né? E a mulher hoje ela pode gritar, ela pode falar, ela pode se defender. Agora, algo que, Felipe, eu acho muito interessante de falar aqui, justamente por conta dessa modernidade, as mulheres, elas deveriam, né, no meu ponto de vista, se colocarem mais de uma forma de não aceitar esse tipo de relação. E o que eu vejo são mulheres cada vez mais carentes, que se submetem a esse tipo de situação de violência, que aceitam esse tipo de situação numa sociedade moderna, onde ela tem como gritar, onde ela tem como falar, um número de e-mails que eu recebo, um número de pessoas que falam comigo que são agredidas, mas não têm coragem de sair da relação. Por quê? Muitas vezes são as próprias mulheres que sustentam esses homens. Isso. Né? Isso é o que me intriga. Porque você pode falar, você pode gritar, mas você fica presa porque você quer. O que é isso, Felipe? Na verdade, isso se chama basicamente condicionamento, tá? E um condicionamento que ocorre não a partir da relação, mas vem desde antes da relação, com déficits criados já na interação familiar dessa pessoa. Seja pela ausência de uma figura paterna ou pela presença de figuras parentais disfuncionais. Uma figura manipuladora, impositiva, autoritária, narcisista. Inclusive, abre-se um parênteses aqui, dentre tantas questões que eu recebo, existem muitas pessoas, sobretudo mulheres, que dizem que a dificuldade que elas têm de abandonar uma relação que elas têm consciência de que é tóxica é por causa dos filhos. Sim. E aí eu falo para elas, e eu repito isso com demasiada frequência. Uma separação, uma vez entendendo que a separação é o mal menor para a preservação dos envolvidos, principalmente da vítima, né, que recebe a opressão,
Em relação aos filhos, essa separação será um trauma tópico. Ela acontecerá e uma vez que aconteça, e sendo o melhor, esse trauma terá tudo para ser recuperado e elaborado com o passar do tempo, principalmente nos dias de hoje, onde nós temos recursos como psicoterapia, psiquiatria, para dar ampla assistência para os problemas emocionais. Agora, quando a pessoa não se separa para privar a criança desse trauma tópico, ela submete a criança àquilo que eu considero ser uma das piores formas de traumatizar, que é familiarizar a criança com a convivência com um contexto tóxico. Quando a criança é submetida à convivência com um contexto tóxico, ela vai se familiarizando tanto com aqueles embaraços, aquelas manipulações, aquelas agressões, aquelas violências, que, ficando condicionada por assistir aquilo o tempo todo e não poder fazer nada, aquilo dali elimina os alertas naturais da psique. Quando ela lá na frente for se envolver afetivamente e ela se vê enredada numa situação tóxica parecida com a do passado, mas os seus sistemas de alarme voltados para a autoproteção vão ficar num nível completamente descalibrado para serem acionados a fim de levá-la a se preservar daquela situação, porque, falando em outras palavras, ela ficou acostumada com um contexto tóxico. Logo, sim, a probabilidade de uma pessoa propensa a déficit de caráter e a comportamentos inadequados passarem desapercebidos pelos filtros interpretativos desse filho que conviveu o tempo todo com pessoas e com um contexto adoecido é muito grande. Né? Por isso eu sempre remeto a pergunta para essas mães. Você gostaria que o seu filho tivesse um cônjuge da mesma maneira como é o seu? Ela, não, nunca. Pois é. Então não familiarize o seu filho com isso. Né? E isso é apenas um retrato da formação que pode acontecer desde o berço e que leva uma pessoa a, na sua escolha afetiva, a se afundar na areia movediça de um relacionamento tóxico sem encontrar na própria alma os devidos dispositivos para motivá-la a sair daquela situação. Porque, no final das contas, ela está familiarizada. Seja com um relacionamento tóxico dos pais, ou seja com a convivência com figuras parentais tóxicas que ficavam humilhando, destratando, ou seja com traumas não elaborados referente à ausência dessas figuras parentais. Tudo isso não trabalhado e não elaborado fica disfarçado de carência. E como no início, minha amiga, a gente naturalmente não sabe identificar e nomear adequadamente aquilo que a gente sente, a gente sai vida fora chamando urubu de meu loiro. E a ficha só vai cair que a gente se meteu numa enrascada quando a gente começa a se deparar com os sofrimentos. Sim. Mas ainda assim, ainda tem coisas, ainda aí vão se disparando patamares mais complexos, porque entraria aí o tal do ganho secundário, que Freud também comentava, né? Que são aquelas pessoas que padecem. Freud, isso intrigava muito Freud, porque as pessoas chegavam no consultório dele fazendo altas queixas acerca, por exemplo, de relacionamento. E porque meu relacionamento, de modo que quem está ouvindo, né, se fosse, por exemplo, numa conversa de botequim, num ouvido não treinado e habilitado, meu Deus,
A primeira coisa que você diria é o quê? Separa? Ah, mas mas o É. que, que você está fazendo com essa pessoa? Mas aí essa pessoa desconversa, ela sai pela tangente, ela não se separa e na semana seguinte lá está ela novamente tecendo queixas e queixas desse relacionamento. E Por quê, né? foi aí que Freud identificou o ganho secundário. Todo sofrimento que vive sendo queixado e reclamado, mas nunca é mudado, isso também pode ser o reflexo de um ganho secundário. Por que secundário? Porque o ganho primário não tem. A pessoa está sofrendo. Mas secundariamente ela consegue extrair certas vantagens que, na balança da avaliação dela, aquilo dali cumpre uma comodidade e um ganho que, mesmo padecendo, aquilo não produz nela a motivação necessária para mudar aquele quadro. Vamos dar um exemplo aqui? Por exemplo, pessoas religiosas. Não sei se você percebeu, também é uma parcela considerável das que me mandam questões e que eu fico É verdade. respondendo o A tempo todo. maioria, né? A maioria. Contexto religioso. No contexto religioso existe uma moral. O que é a moral? A moral é o acordo entre a maioria e que estabelece uma hierarquia de superioridade e de inferioridade no grupo. Logo, nesses circuitos moralistas religiosos, a mulher que nega sua própria sexualidade em função daquilo que eles chamam de santidade é uma mulher mais gabaritada dentro daquilo que eles denominam de espiritualidade, de ser mais espiritual. Logo, quanto mais a mulher tem a sua sexualidade negada e ela sendo traída, renegada ou agredida, mas abnegando o próprio sofrimento e a própria negação e ainda se mantendo casada, na moral estabelecida dentro do grupo religioso por uma interpretação literalista e equivocada da Bíblia, ela ganha projeção diante do grupo. Contraditoriamente, é justamente nesse contexto que ela é chamada para dar testemunho, que ela é chamada para virar exemplo diante da comunidade, de uma pessoa casta, abnegada, que privilegia a santificação do que a corrupção da carne. E isso é toda uma moralidade que você vê uma pessoa que sofre, que padece, que vive aquém daquilo que um relacionamento deveria cumprir e realizar na vida de uma pessoa, mas que ela extrai um ganho secundário no modo como ela fica bem na fita diante da comunidade religiosa em que ela pertence. Às vezes é a comunidade religiosa, às vezes é a própria família. Existem famílias moralistas onde a própria mãe da mulher diz: ó, eu não tenho filha divorciada. Você permaneça casada. Você entendeu? E aí, qual é o ganho secundário dessa mulher? Obter a aceitação e o bom grado da mãe. É o ganho secundário. E aí, para isso, ela se queixa para as amigas, ela se queixa para o profissional de saúde, mas a figura mais gabaritada, fora desse circuito familiar e com o qual a pessoa interage com a sua total confiança, pode falar o que for, Cláudio. Pode falar as estatísticas, as pesquisas científicas, podem falar as frases dos maiores pensadores da psicologia, da antropologia, da neurociência, que nada disso tem peso comparado à aceitação da igreja ou à aceitação da mãe. Então, ela permanece no sofrimento para manter um bom engajamento dentro desses grupos aos quais ela quer se sentir incluída.
Você entendeu? Então, Entendi. tá aí uma das outras razões, porque muita gente sofre, mas não sai daquele sofrimento que ela tanto se queixa. Você entende? Entendo. E deixa eu te perguntar agora, Felipe, especificamente, né, sobre os relacionamentos com narcisistas. A pessoa Hum, narcisista ela pode ser tanto mulher quanto homem, né? isso. E as pessoas com as quais o narcisista costuma, o narcisista escolhe as suas vítimas, né? Eu li É, alguma coisa sobre isso. O narcisista ele escolhe as suas vítimas. Mas como assim? Porque eu fico pensando, gente, eu sou uma pessoa na minha sã consciência, né? uhum, Como é que um narcisista louco, que são pessoas completamente insanas, vai. uhum, Como é que uma pessoa na sua total saudável vai ok. entrar numa dessa, vai cair numa lábia de um narcisista. E como é? Porque o que que acontece, né? Os narcisistas, eles te prendem numa teia, É certo? verdade. E É. eles te viciam. Eles deixam você Uhum, viciadas em sofrimentos, né? isso. Viciadas, é como uma droga mesmo, É, né? é Te verdade. deixam viciadas naquele sofrimento. E você, quando o narcisista se afasta, no descarte, né? Seja ele qual for, Uhum, seja o descarte mais curto, ou seja o descarte final, a uhum, vítima, que geralmente é um empata, é uma pessoa que tem empatia, que é uma pessoa bem-sucedida muitas vezes, ela fica totalmente fragilizada e ela não consegue sair daquele sofrimento, ela sofre a dor de abstinência, né? Que é comparada uhum, à dor da morte, uhum, né? Eu uhum, queria que você falasse um pouco sobre os narcisistas, porque é um tema que eu acho que tem crescido uhum, demais em uhum. nosso meio, assim como outras patologias também, psicopatas. Eu não sei se é por conta da comunicação mesmo, que agora a gente tem mais como saber, tem acesso à informação, né? Fala um Ok. pouco para a gente, então, sobre isso. Ó, nós estamos com 114, 117 visualizações. Que maravilha, As coisa pessoas boa gostam demais. desse tema. É verdade. Deixa eu primeiro, minha amiga, fazer uma distinção básica entre psicopatia e narcisismo, tá? A psicopatia ela está mais atrelada a uma configuração neurofisiológica. Ela é uma resposta diferenciada do sistema nervoso central no modo como ele recepciona, processa e responde o estímulo recebido, tá? Então, você pode ter psicopatas com um relacionamento afetivo completamente funcional e adequado, tendo em vista que, embora ele tenha uma... É porque a psicopatia, né, retratada nos cinemas, né, com aqueles personagens, né, clássicos, né, de assassinos em série, tudo aquilo fertilizou o nosso imaginário com uma concepção altamente monstruosa do que seja a psicopatia. Mas a psicopatia é uma configuração atípica do sistema neurológico cuja repercussão não necessariamente afeta relações afetivas. Às vezes pode afetar e favorecer contextos tóxicos para o relacionamento, mas isso não é uma matemática tal qual 1 mais 1 é 2. Narcisismo já tem a ver com personalidade, já tem a ver com a gestão emocional, do olhar, da visão de mundo e do modo como opera a subjetividade do sujeito. Nós podemos ter, inclusive, o casamento perfeito entre um psicopata narcisista, você entendeu? Mas aí Nossa, isso aí é uma loteria, né, que poucas pessoas, vamos dizer, né, vão esbarrar nessa tragédia, nossa, né? Mas, é. enfim,
Só fazendo aqui uma distinção básica para a gente poder visualizar esse contexto com mais clareza. Então, no caso aí, Felipe, seria pior o narcisista. Em boa parte das vezes, na maioria massacrante das vezes, sim. Até porque um psicopata, ele só seria prejudicial numa relação se ele também vivesse como um narcisista. Você entendeu? Se ele vivesse como um narcisista, e aí, favorecido por determinadas insensibilidades ou respostas diferenciadas do sistema neurológico dele, o narcisismo dele seria potencializado a um nível muito bizarro, né? Agora, o narcisista, todo narcisista, minha amiga, ele, partindo do par de opostos, né, que era pensado por Jung, né, que é um dos pais da psicologia, né, cada pessoa que desponta para um extremo do lado de fora, isso denuncia um extremo mal resolvido para o lado de dentro. Logo, se o narcisismo é caracterizado por um excesso de afirmação do eu e de si mesmo do lado de fora, isso reflete uma intensidade de complexo de inferioridade e de rejeição mal resolvido do lado de dentro. Por isso que não é incomum no histórico de vida de um narcisista ser caracterizado por pessoas que passaram por rejeições extremas, por privações extremas, e que na sua inabilidade de lidar com aquilo e pelo modo como tais situações afligiram a sua própria identidade, a constituição da sua subjetividade, com o passar do tempo, eles foram formando uma arrogância, vamos dizer assim, uma prepotência defensiva como forma de tentar elaborar e resolver o desconforto da inferioridade e do complexo de rejeição não resolvido do lado de dentro. Só que É como se eles estivessem, assim, querendo provar para eles mesmos que eles são bons. Começa por aí. Aí é a porta de entrada da coisa. É por isso que, nesse sentido, então, a gente conclui que um narcisista, ele não nasce pronto. Ele é formado. Ele vai se desenvolvendo como tal, pelo modo como o sujeito vai tentando resolver os seus próprios embaraços e questões internas. E nessa direção, nenhum abusador se faz como tal sozinho. Um abusador só pode ser caracterizado como tal na relação com o outro. Então, nessa direção, se você encontra uma pessoa com uma formação subjetiva, na direção de criar defesas contra um complexo de inferioridade e de rejeição, que estão ali infernalmente querendo jogar o sujeito para baixo, e o sujeito desenvolveu essa formação defensiva, como você mesma diz, de provar a si mesmo e para o mundo de que ele tem valor e de que ele vale alguma coisa, se esse sujeito encontra uma pessoa não tão fanática nessa disposição de autoafirmação, mas com uma carência suficiente para confundir uma aparência de autoestima como se fosse a melhor resolução dessa vida que ela ainda não encontrou, porque, inclusive, esse é o primeiro gatilho do narcisista sobre a pessoa carente. A maneira como a prepotência se forma nele, pela sua forma altiva de ler e interpretar tudo na vida dele, a primeira impressão que passa para observadores passageiros
é de que essa pessoa é uma pessoa de altíssimo astral e de altíssima autoestima, você entendeu? Uma pessoa bem resolvida, que você olha e fala, nossa... O narcisista pensa dessa forma, né? Não, na verdade, quem convive perto de Ah, narcisista, sim, olha para sim. eles assim, a princípio, olha, nossa, mas que pessoa segura, Ah, sim, né? simpática, né? Simpática, né? Mas que pessoa né? Me parece ter um amor próprio, uma Equilibrada, segurança equilibrada, porque ela sabe vender o peixe dela, né? Nossa, ela acima de qualquer suspeita. acima de qualquer suspeita. Ela sabe vender o peixe dela, ela sabe se colocar. Geralmente ela chama a atenção para ela. E o narcisista, minha amiga, ele vai ter duas caracterizações básicas que, vamos dizer que, no fundo, elas se comunicam. Mas, para fins de uma pedagogia e para um melhor entendimento, vamos fazer duas distinções básicas do narcisista, que é o narcisista que expressa de maneira mais objetiva o sentimento de grandeza. Tudo que ele faz é melhor, tudo o que ele faz é mais importante, tem um maior peso, entendeu? E logo tudo à volta dele precisa servi-lo e viabilizá-lo face à magnitude e à importância do que ele representa e daquilo no qual ele está envolvido, tá? Esse é o narcisista da grandeza. E tem o narcisista da autovitimização. O narcisista da autovitimização, ele também extrai a perspectiva da grandeza, mas é para ampliar o quanto que ele sofre. As dores dele são as maiores dores da face da Terra. O sofrimento dele ninguém nunca passou e nunca passará. Só ele sabe o que ele já passou e que ele já sofreu. Logo, tudo dele precisa ter primazia e ser mais urgente até do que o parto da filha, o neto indo em coma, do que o falecimento de um ente querido. Nada disso está acima do sofrimento do narcisista, que consegue ser maior e pior do que qualquer transtorno de quem convive com o narcisista possa passar nessa vida. E é por essa perspectiva de grandeza, seja pelo que o narcisista enaltece sobre ele, ou seja pelo que o narcisista se autovitima sobre ele, são as ferramentas que o narcisista utiliza para manipular, para subjugar e para chantagear quem convive com o narcisista. Só que isso, Cláudia, já não acontece no primeiro capítulo da história. Isso é desenvolvido na trama. Isso é desenvolvido. Isso é um jogo. E naquilo em que a pessoa que está convivendo com o narcisista, ela vai cedendo. E por que ela vai cedendo? Porque com o narcisista desenvolvendo altas habilidades de argumentação e de observação, o narcisista ele contabiliza cada favor, cada gracejo, cada benefício que ele concede para as suas vítimas. Tudo isso é meticulosamente contabilizado e é utilizado como argumentação para quando o outro esboçar uma insinuação de que ela tem razão, ele pega essa munição e fuzila a pessoa num paredão para manipular a concepção da pessoa de que, no final das contas, ela ainda é uma ingrata e não leva em consideração os múltiplos sacrifícios dele na direção dela. Ou seja, o narcisista ele não cede nunca. Porque ceder para o narcisista
é ser lançado para o abismo da sua própria inferioridade e rejeição. Coisa que ele criou uma ojeriza tão grande que ele vive combatendo a própria inferioridade e rejeição no modo como ele é questionado ou duvidado pelo olhar da pessoa do lado de fora. Não sei se é complexo demais, mas essa é uma perspectiva mais psicanalítica dessa dinâmica do narcisista com a pessoa. Por isso é que eu recomendo muito para pessoas que na relação com pessoas narcisistas, assim, Felipe, mas como que eu me separo? Olha, você vai se separar de qualquer forma, menos com a presunção de que você vai convencer o narcisista de que você tem razão. Entendeu? Esquece essa possibilidade. Sabe? Termina aceitando que você está errado. Eu estou errado mesmo. Olha, eu vou me separar, mas agora, já que eu estou errado, né? O que é um peido para quem está cagado? Então eu já vou terminar. Entendeu? Desculpa até o termo, minha amiga, você entendeu? Mas é nesse espírito que se termina com o narcisista. Porque se você for parar para conversar com ele, para querer convencer, o envolvimento emocional, os anos vividos, os afetos, as emoções, tudo isso vai levar a vítima a se auto-sabotar e acabar dando razão e sendo sequestrada ou pelo medo ou pela culpa e vai continuar na relação com o narcisista. E o que eu tenho observado, Felipe, assim, nas minhas leituras, claro que são leituras que não tem esse teor todo que você está trazendo para a gente, essa sabedoria toda que você está trazendo, são leituras do dia a dia, né, de pessoas que mandam para mim, eu vou pesquisando, até na internet mesmo, eu percebo que o narcisista ele é extremamente mentiroso, né? Eu não sei se você concorda comigo, e ele faz um personagem, né? Ele representa chegando a ser moralista, né? Por exemplo, se a pessoa é narcisista, se ela é promíscua, ela vai falar tudo ao contrário da promiscuidade. Ela vai chegar e vai falar que ela vai negar a promiscuidade, ela vai falar que jamais seria promíscuo, quando ele mesmo é promíscuo, né? E como a gente faz, Felipe? Fala para todo mundo que está ouvindo aí, o que a gente faz para nos defendermos dessa raça? Porque eu nem sei eu não sei nem como nomear, né? Porque como você mesmo falou, o psicopata, ele tem um problema lá, um defeito. O narcisista não, o narcisista ele meio que escolhe, né, ser assim, é isso? Olha, eu diria que o narcisista chega a um determinado momento que ele está mais moldado por aquilo que ele alimentou, de modo a criar uma percepção absolutamente singular da vida, entende? O que, consequentemente, remete a condicionamentos e modelamentos neurofisiológicos. Mas o psicopata, a disfunção, se existir, começa da neurologia. O narcisismo, a disfunção começa de um desvirtuamento e de uma distorção na personalidade. E isso acontece, sim, pelo modo como equivocadamente a pessoa vai alimentando certas coisas dentro dela, até que aquilo vira uma convicção central, e aí tudo nela passa a trabalhar em torno daquilo, e aí nasceu um narcisista. Principalmente se ele tiver alguma vítima para dialogar, afirmar e retroalimentar os autoenganos que ele tenta manipular e criar para essa afirmação de grandeza da parte dele. Você entendeu? Porque é aquilo que a gente falou, nenhum abusador ou narcisista se faz sozinho. Eles sempre se criam na relação com o outro.
com isso aqui, pelo amor de Deus, Cláudia, eu não quero que os nossos espectadores entendam que o que eu estou falando tem o intuito de produzir culpabilidade para a vítima. Ah, Felipe, então quer dizer que além de eu levar a lanhada desses narcisistas, o culpado ainda sou eu? Não, 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 não. Aqui a intenção não é a culpabilidade, mas sim a conscientização. Porque tem muita gente que insiste em ficar com um narcisista sempre na esperança de que ele possa mudar. E é aí que eu trabalho com a conscientização de que com essa pessoa permanecendo na relação, ela não só está contribuindo para ele não mudar, como indiretamente ela está retroalimentando aquilo que nele prejudica ela. Você entendeu? Entendi. O melhor que um narcisista pode ter de uma vítima é o afastamento dessa vítima. Você entendeu? E agora, aqui também fica um parênteses, tá? Eu sei que nós estamos aqui falando sobre relacionamento afetivo, mas com toda essa audiência que a gente está tendo, é interessante a gente também abarcar aqui relacionamentos abusivos dentro de família. Às vezes é mãe que é narcisista, pai que é narcisista, e na sua qualidade... filhos narcisistas, né? Não, pelo contrário. Geram filhos carentes, esvaziados de si, geralmente com um transtorno de personalidade dependente, porque são figuras tão dominadoras, autoritárias e impositivas, que pelo modo como elas manipulam, ofendem e sequestram o filho com chantagens e colocações, obrigando o filho a fazer tudo o que eles querem e da forma como eles querem, que essas pessoas, esses filhos aí, quando eles não se reproduzem como narcisistas, porque essa é uma possibilidade também, tá, Cláudia? Mas não é a única. Eles se tornam vítimas em potenciais de relacionamentos com outros narcisistas. Porque mas é muita falta de sorte, né, Felipe? Minha amiga, mas infelizmente o que mais acontece, né? Agora, você perguntou como lidar. Minha amiga, eu vou dar um... Como eu perguntei assim, como caracterizar, como eu vou ter certeza, como eu posso identificar, né, um narcisista. Ok. Eu acho que essa resposta aí eu também quero, que você acabou de falar. Mas eu queria saber, né, eu queria que os meus ouvintes, nossos ouvintes soubessem identificar, porque é complicado, né? Identificar, minha amiga, é algo que, por aquilo que eu vou falar aqui, algumas pessoas já vão tomar determinadas pessoas do seu convívio como descritos literalmente. Outras, elas vão perceber nuances. Porque a gente pode colocar o narcisismo dentro de um espectro. Levando em consideração, minha amiga, que de narcisismo todos nós temos um pouco. E, inclusive, para uma relação, é preciso uma dose de narcisismo. Porque uma dose equilibrada de narcisismo, o que é o narcisismo, senão a centralização no próprio eu? Uma boa dose, uma equilibrada dose de narcisismo é o que a gente chama de amor próprio. É quando a gente coloca limites, é quando a gente não negocia, é quando a gente entende que a gente só vai a um determinado ponto e passar dali não está sob negociação. Entende? Então, isso é de bom alvitre em qualquer relacionamento. Agora, quando essa disposição saudável de autopreservação extrapola o limite do razoável, ao ponto da pessoa nunca ceder e na balança da avaliação o outro está quase ou praticamente totalmente errado
E só o narcisista é privilegiado, é o certo, é o destacado, sem ceder, sem flexibilizar, sem dar o braço a torcer. Então, nós temos aí um cenário característico de relação com um narcisista. E aqui fica também uma dica para quem convive com pessoas assim. Cuidado com essa sua estratégia de, às vezes, não falar, não dialogar, não questionar, sob a alegação de que fazendo isso vai ser cansativo, vai gerar confusão, você vai incomodar e vai acabar com a fama de chata na relação. Isso pode ter razão até um certo ponto, mas jamais pode ser considerado como um absoluto. Porque se você for daqueles que sempre der razão, que sempre abre mão, que sempre cede, a depender da predisposição e do potencial desse outro com quem você está se relacionando, você só está jogando combustível para a formação de um narcisismo. Verdade. Entendeu? Porque no relacionamento, todo espaço que é dado é instintivamente preenchido pelo outro. Instintivamente, você cedeu, o outro ocupa, você cedeu, o outro ocupa. E isso, às vezes, acontece de maneira inconsciente e não planejada. É a simples dinâmica da relação. Logo, você ter presença, você ter demarcações, você ter diálogos, você ter pontuações com equilíbrio, às vezes procurando o melhor momento, mas não deixando passar, você está contribuindo para, se tiver que ser, até o narcisista te deixar. Você entendeu? O que aí não é nenhuma perda, né, minha amiga? É livramento. Isso, é livramento. Agora, uma das coisas que eu iria colocar também, que o narcisista, ele tem como, vamos dizer, a rainha do tabuleiro de xadrez, que é aquela peça com as funções mais temíveis, né, do jogo de xadrez, é o modo como ele gosta de chocar. Ele choca. Ele choca ou fazendo ofensas contra você que ele nunca fez. Ele choca falando coisas que ele nunca falou. Ele choca fazendo coisas que ele nunca fez. Como, por exemplo, uma mãe que, vendo que o argumento não está mais servindo e ela não está mais conseguindo manipular as prioridades da filha na direção dela, ela, no meio da feira, desmaia e cai ali no chão. E aí você fica ali com aquela situação, com medo de ser mal interpretada, porque é a sua mãe que desmaiou, então você tem que dar atenção para ela, sabe? Então, o narcisista, até quando você também estava comentando, né, do modo como ele é moralista, se utiliza do moralismo, né? Isso tudo para o narcisista é munição, ok? São munições que ele tem no arsenal dele. Enquanto um determinado repertório está servindo, ele permanece naquele repertório. Agora, se ele tiver que falsear, mentir, mascarar, manipular, articular a informação, ele vai fazer, porque a intenção... Principalmente quando ele quer conquistar, né, a vítima, quando né? ele quer... Ele vai dizer que é a pessoa mais correta, mais moralista, mais certinha, né? E vai criticar quem não é, e é justamente o que ele é, né? Imoral, né? Exatamente. Esses daí, minha amiga, né, são até pessoas com um cunho fanático e que criam uma persona
completamente desconectada com a sua própria verdade, também como um mecanismo de defesa contra a inferioridade, buscando o reconhecimento e os aplausos do olhar do outro para o personagem que ele cria. Né? Como, de fato e verdade, ele não consegue ser aquilo que ele gostaria, então ele cria a duplicidade de uma pessoa para, pelo menos na fachada, ele conseguir disfarçar a coisa. Você entendeu? E aí, esses, então, são os piores, né, Felipe? esses daí, minha amiga, são os piores. Por isso é que eu digo, se a gente pudesse responder aquela pergunta que eu coloquei, como evitar uma pessoa narcisista? Eu costumo sempre recomendar pelo princípio ensinado por Jesus, quando ele disse: pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Fruto é a extensão natural da árvore. E ela só nasce na sua devida estação. Fruto não é autopropaganda. Fruto não é perfil no Facebook, no Tinder e nem no Instagram. Fruto são aquelas reações Olha, gente, anota isso, hein? Anota, porque isso é para colocar lá no Facebook, lá no Instagram. Isso. Desculpa te cortar, mas a palavra... Isso. Frutos são as reações espontâneas e automáticas que o sujeito tem quando ele sabe que não está sendo avaliado e que não vai ser criticado. Entendeu? Ou seja, quando ele se sente seguro de que ele não poderá ser relativizado pelo outro, e é nessa hora que vaza. Vaza um autoritarismo, vaza uma prepotência, vaza um preconceito, vaza uma ofensa. E tudo isso dentro de um repertório natural, e que aí é que você vai observando a natureza da árvore com que você está lidando. Por isso que, para visualizar fruto, você não tem como fazer isso e stalkeando o sujeito nas redes sociais. De repente você vai depreender um trequinho ou outro, mas nada de natureza substancial. Você vai ter que caminhar com o sujeito. Mas caminha com o sujeito sem se jogar de cabeça na coisa. Caminha como quem... Vamos lá, vamos caminhar, tal. Vai sair, vai para restaurante, viaja, faz uma viagem juntos, vai vendo, vai observando, constrói a coisa. Porque vamos combinar, né? Principalmente no relacionamento afetivo. Olha, pelo menos nos 3 primeiros meses, nós somos totalmente cartão de visitas, né, minha amiga? A gente quer deixar a melhor impressão, a gente quer falar as melhores palavras, a gente quer causar. Essa que é a verdade. Mas a máscara cai, né? Rapidinho. Fruto é fruto, minha amiga. E ela tem a estação certa para nascer, e chega um momento que nasce. Então, você tem que dar tempo ao tempo, pelo menos para vencer esse prazo inicial de relacionamento, onde a gente é total outdoor, né? Onde a gente quer, causar as melhores impressões. Eu tive uma pessoa que eu interagi que, porque nenhum namorado dela nunca tinha apresentado ela para os pais dele, no terceiro encontro, aquilo foi tão inusitado que, meu Deus, ela já se derramou por inteiro. E eu falei assim, olha, o tempo está muito curto, querida, para essa empolgação toda. Mas, Felipe, nunca ninguém me apresentou para os meus pais. Realmente, isso daí sugere você ir só para a próxima página, né? Mas não para o fim do livro. Né? Vai só para a próxima página. É legal, ele te apresentou. E aí foi dito e feito. Ela se entregou de cabeça, já foi morar na mesma casa, e toda aquela mudança, toda aquela despesa, para no mesmo ano em que eles começaram,
Nossa, a árvore frutificou tanto que parecia aquele pé de jabuticaba, sabe? Quando fica cheio Sei. até no tronco, Aham, né? E que aí você não pode negar a natureza da árvore que você está lidando, verdade, né? é verdade. Mas, Entendeu? Felipe, olha, esse assunto em que nós estamos trabalhando, né? Ele é tão Hum, amplo que para é você verdade. ver, né? Nós nos propusemos a ler um poema para dar início à nossa live. Eu não consegui ler o poema, e aí eu vou te fazer um outro convite. Não Sim, sei se você vai aceitar, fica à vontade, ok. para, sem ser essa quinta agora, a outra, você voltar para a gente Ok. ainda continuar tocando nesses assuntos, e aí a gente vai entrar no assunto do, Vamos, do poema, né? vamos. Vamos sim. Minha amiga, por mim está confirmado. Ai, Vamos, obrigada, muito vamos. obrigada. Ó, eu tenho certeza que todo mundo está amando, que esse Ai, assunto é um assunto tomara. muito relevante, como eu falei. Você é uma Sim, autoridade no assunto, você é uma pessoa super inteligente, super culta, que bom, né? minha E amiga. assim, entrega Obrigado. para a gente um material muito confiável, Que né? A bom, gente pode confiar no que você está falando, a gente tem segurança no que você está falando, não é besteira o que você que fala, bom. né? Então, assim, eu fico muito lisonjeada, fico muito Oh, feliz de ter um obrigado. amigo que eu não conheço pessoalmente ainda, mas que aceita as minhas lives. Oh, pois é, né, minha amiga? A gente começou com essa amizade virtual, que graças a Deus tem A dado gente certo. precisa marcar, né, um encontro com as famílias, sua esposa, meu Isso, esposo, para a gente sentar e bater um papo. é verdade, minha amiga. Vamos fazer, vai ser uma alegria. Que Vamos sim, maravilha. vai ser uma alegria mesmo, com certeza. Que E bom. Felipe, olha, eu quero te agradecer para a live não ficar muito longa. Eu vou colocar Sim. essa live no YouTube, Oh, vou gravar. maravilha. Quem quiser assistir, nós estamos aqui com 116, 119 pessoas assistindo. Tem muita gente comentando. Ó, já estou aguardando a próxima quinta. Aí a outra falou, doutor, aprendi muito, acho que estou passando por isso. Olha só, Ok. acho que estou passando por isso. Teve um comentário que eu li aqui que eu até cheguei a achar engraçado, eu até dei um riso, um risinho assim, né? Que Aham. a pessoa comentou que tem, e acho que tem um vizinho assim, mas ele nunca bateu na esposa, não. Ok. Colocou e tal. E as pessoas estão assim, interessadas, até porque voltou, voltou? Ah, Ah, voltou. voltou. Existe um Voltou. número muito grande de pessoas que passam por isso até sem saber, né, Felipe? É Que passam por verdade. abusos sem saber, É né? verdade. E minha amiga, abrindo só um parênteses aqui, você leu o comentário que uma das ouvintes fez, mas o narcisista, ele não é só caracterizado por aquele sujeito que bate. A maior característica do narcisista é aquele que manipula e oprime. E Isso oprime. pode ser com violência física ou não. Bom, Porque a violência psicológica ela é tão pior, prejudicial e opressora quanto a violência física. Você verdade, entendeu? é verdade. É verdade, Esse. Felipe. E assim, teve uma menina que falou agora, preciso de ajuda. Deixa os seus contatos, né? Você atende, não atende, Felipe? E isso, eu atendo. Muito embora, Cláudia, o meu grande desafio é o horário disponível, né? Porque eu fico até Aham. com o coração apertado das solicitações que eu recebo, mas como eu tenho uma agenda curta por conta de administrar a clínica, eu então não consigo, né? E psicoterapia é aquilo, né? Tem dia certo para começar, mas não tem data certa Ah, para terminar, sim, né? é. Então, mas eu tenho profissionais na minha clínica que eu posso estar encaminhando, Sim, tá? De deixa o modo telefone da sua clínica, o endereço. isso. Eu não sei como é que eu deixo. Eu colocaria aqui no comentário, não sei como é que eu Pode publico. falar, Ah, fala, ok. fala. E depois eu vou escrever aqui, depois lá no YouTube eu vou escrever.
Ou aí Olha, mesmo nos comentários? tem o endereço do perfil da clínica, que é a Clínica Humus, né? Humus de terra mesmo, né? Que é aquele Clínica fertilizante que viabiliza a Humus. vida, né? Sim. Isso. É arroba Clínica Humus, tá? Que é Aham. o endereço no Instagram da clínica, tá? E tem também o WhatsApp da clínica, que é o 021 Sim. 9692 6198, tá? E lá, Tá. pelo WhatsApp, a pessoa vai poder obter todas as informações e o direcionamento. São profissionais da minha confiança que estão trabalhando lá e Sim. que eu recomendo e vão estar aí habilitados a receber esse tipo de caso, ok? Tá certo. Eu vou deixar, então, esses nomes, o Instagram e o número que você deixou aí fixado na live e vou colocar no YouTube também, tá bom? Ah, Porque eu sei que tem maravilha! muita gente que nem tem coragem de falar, né? Mas teve uma que falou, eu preciso de ajuda. Ah, Então, para a pessoa chegar nesse ponto de falar, eu preciso de ajuda, é porque realmente ela está no limite dela. Né? é Então, verdade. assim, nós estamos ajudando aqui também, né, Felipe? Muitas pessoas Isso, a se descobrirem, a se identificarem e a perceberem que estão passando por um abuso, né? é E Felipe, verdade. então, quinta-feira, eu não sei exatamente o dia, mas depois eu coloco lá também, sem ser essa agora a outra, Ok. estamos marcadíssimos, certo? Isso, certíssimo, minha amiga. Eu estou até abrindo Jóia. aqui o calendário. Vai ser na quinta, dia 9 de março. Ok? Dia 9 de março, gente, anota na sua agenda. Não faz Isso. igual a Cláudia. Não faz igual. Gente, eu vou contar para vocês. Essa live era para ser dia 16, mas eu coloquei na minha cabeça que era essa quinta. Não me perguntem por quê. Gente, eu não tenho idade para isso ainda. Preciso de Tranquilo. terapia, Felipe? Não, minha amiga, não, não precisa. Não. Isso aí faz com a quantidade de informações que a gente lida O no meu dia a dia, minha amiga. marido falou assim: Cláudia, meu Deus. Foi isso que ele falou. Cláudia, meu Deus. Tipo, Tranquilo. nossa, pronto. De Chegou no boa. nível, Ô, minha amiga, eu te peço permissão. Eu posso colocar essa live lá no meu canal no com YouTube também, minha amiga? certeza, Ah, minha com amiga, que certeza. Ficou maravilha. maravilhosa, Joia. ficou esplêndida. Eu estou assim, super Que satisfeita. bom. Quero te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, por você ser essa Maravilha. pessoa humilde que você é, Ah, que maravilhosa bom, que você querida. é. Manda um beijo para a esposa, para o Manda, filhote. É um filhinho manda. que você tem, não é? Isso, Paulo, isso Isso, aí. manda um beijo para Manda. eles, tá bom? Agradeço a sua esposa por me emprestar um pouquinho Tá bom. esses minutos que são tão importantes para Que gente. maravilha. Tá, Felipe? E aqui eu Ô, vou me minha amiga. despedindo de você, me despedindo de todo mundo, dos nossos ouvintes. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora conosco, tá, gente? Um super beijo. Não perca dia 9 de março, às 20 horas. Ok, Felipe? Ok, minha amiga, Beijo. tudo de bom. Obrigado. Tchau, Beijão. tchau. Tchau, tchau. Ih, agora que eu não sei sair disso.